Bom dia, produtor. Quinta-feira, 14 de setembro de 2023. Um excelente dia para você que já está ligado por aqui. Muito obrigado desde já pela sua companhia. Estamos juntos para mais uma edição do Bom Dia, Produtor, trazendo informações para a sua manhã de quinta-feira. E a gente já começa falando aí do tempo, porque teve virada de ontem para hoje, pelo menos aqui em Campo Grande, completamente diferente o dia desta quinta-feira em relação à quarta-feira. Tivemos uma brusca mudança de temperatura, mas você está tendo imagens aí comigo já ao vivo, lá de Londrina, no Paraná, que nesse momento tem também um céu bem nublado, bem carrancudo, e o dia amanheceu lá com mínima de 13 graus, a mesma mínima registrada nessa madrugada aqui em Campo Grande. E olha, é bom preparar o casaco, porque as temperaturas não devem subir muito ao longo do dia lá em Londrina, tá? A máxima não passa hoje dos 24 graus. E as nuvens carregadas tomam conta no período da tarde e à noite, mas não tem previsão de chuvas. Oi, no programa de hoje nós vamos falar sobre sementes forrageiras e pastagens tropicais. A Embrapa Gado de Corte vem para o estúdio do Bom Dia Produtor para falar sobre uma calculadora de sementes que evita desperdício na hora do plantio e as melhores práticas de manejo para manter a pastagem saudável e longe de pragas. E está em pauta no Supremo Tribunal Federal a alteração da compensação de reserva legal entre estados diferentes. E você vai ver como essa mudança pode prejudicar o Pantanal Sul-Mato-Grossense. E a edição 2023 do Encontro Nacional Top Farmers terminou ontem em Campinas, no interior paulista, e reuniu líderes do setor do agronegócio, além de tratar de gestão e das perspectivas para a produção agrícola nacional. Claro, a nossa equipe acompanhou atentamente aí tudo que foi destaque neste evento e vai preparar para você para trazer nesta edição um balanço desse evento. E tem muito mais, fique com a gente. Bom Dia, Produtor, está começando. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. São 8h06. Seja muito bem-vindo aqui ao Bom Dia Produtor. Te convido para participar com a gente aqui desta edição. Todas as manhãs e ao longo de todo o dia você é sempre nosso convidado para participar aqui com a gente. E como você pode fazer isso? Através do nosso canal direto de participação, que é o WhatsApp 67 992 64 7810. Mande a sua mensagem, mande alguma mensagem, algum assunto que você gostaria de ser abordado aqui na nossa programação, que a gente coloca a nossa equipe para trabalhar e trazer as respostas para você. Sua participação é muito bem-vinda. Bom, e a gente fala agora sobre o dia, começa com informações do Distrito Federal, porque a repórter Flávia Rabelo vai trazer informações sobre a regulamentação de bioinsumos na agricultura. Bom dia, Flávia. Olá, bom dia, boa quinta-feira a todos. Regulamentação dos bioinsumos é aprovada no Senado Federal. A Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal aprovou em sua totalidade o projeto de lei que regulamenta os bioinsumos. Os insumos biológicos são produtos feitos a partir de micro-organismos, materiais vegetais naturais utilizados nos sistemas de cultivo agrícola para combater pragas e doenças e melhorar a fertilidade do solo, além da disponibilidade de nutrientes para as plantas. De acordo com os senadores, a aprovação mantém o setor agropecuário brasileiro em constante modernização. De Brasília, Flávia Rabelo. Obrigado, Flávia. E a Sociedade Rural do Paraná vai realizar na próxima segunda-feira, agora dia 18, o Fórum do Agronegócio, que vai reunir em Londrina as principais lideranças do agronegócio do país para debater o protagonismo do Brasil sobre o tema produzir e conservar. E o repórter Mauro Andrade conversou com o presidente da Sociedade Rural do Paraná, já adiantando informações sobre o evento. A Sociedade Rural do Paraná está promovendo o evento um Fórum do Agronegócio no dia 18, próxima semana. O tema é Produzir e Conservar. E eu estou com Marcelo Eucadre, que é presidente da Sociedade Rural do Paraná e organizador desse importante evento. Marcelo, satisfação conversar com você. O que o visitante que vem a Londrina para participar do fórum pode esperar da programação?
Olha, conhecimento, o que existe de mais atual hoje nessa produzir e conservar é um tema importantíssimo hoje para o mundo. Nós fazemos isso com excelência, mas nós precisamos mostrar um pouco mais para o mundo o que nós estamos fazendo e muito bem feito. Para isso, nós tiramos o fórum do calendário da exposição. Estamos trazendo uma data exclusiva, trazendo as maiores lideranças do agro no Brasil para cá. Professor Ratan Lau, dos Estados Unidos, que hoje é uma sumidade nesse tema. Então, nós temos certeza absoluta que quem vier participar desse fórum vai ter uma grata surpresa com lideranças, o ministro, governador do estado, pessoas que realmente influenciam na nossa atividade de produção. Importante também frisar que nós vamos assinar o protocolo, renovação do protocolo de Parque Tecnológico de Inovação do Agronegócio no Brasil. Foi o primeiro em 2019 e nós vamos renová-lo agora em 2023. E claro que no portal sba1.com você também tem informações e tem inclusive o link para você clicar e fazer a sua inscrição para participar aí do fórum. Vamos dar uma olhada em mercado agora, vamos trazer para você cotações do fechamento do mercado do boi gordo ontem, quarta-feira, para que você já se prepare para os negócios desta quinta-feira. E já está aqui na tela comigo, preços para uma moeda comum à vista livre de fundo rural, e a gente começa por preço mínimo da região sudeste, que teve movimentação positiva no valor da arroba ontem. Subiu R$ 5,00 na Praça Paulista, subiu R$ 5,00 também no Triângulo Mineiro e teve aí uma valorização de R$ 4,50 no norte de Minas Gerais. E o destaque fica aí com a Praça Paulista, que fechou o dia com a arroba cotada a R$ 195,00. Descemos agora para a região sul. Região sul teve estabilidade, mais um dia de estabilidade, movimentação zero no mercado aí da arroba do boi gordo, e mais uma vez o destaque ficou com o oeste de Santa Catarina, que fechou a quarta-feira com a arroba cotada a R$ 234,00. Chegando aqui para o lado do centro-oeste agora, o dia também teve um cenário de estabilidade em Goiás e Mato Grosso do Sul, e mais uma vez a capital aqui, Campo Grande e Dourados ficam aí com o destaque, Dourados principalmente, que fechou o dia aí com a arroba cotada a R$ 205,00. Vamos dar uma olhada agora na segunda tela do Centro-Oeste, que traz os preços de Mato Grosso e teve movimentação também para cima lá no norte do estado. A arroba subiu R$ 5,00 e fechou o dia cotada a R$ 170,50. Vamos lá para o Nordeste agora. O Nordeste também teve um dia de estabilidade, tanto em Alagoas, bem como na Bahia e no Maranhão. Destaque mais uma vez fica com Alagoas, que fechou o dia aí com a arroba cotada a R$ 224,00. E a gente encerra o nosso giro pela região norte, que teve movimentação positiva também no fechamento de ontem. A arroba subiu R$ 4,50 em Redenção, lá no Pará, subiu R$ 4,50 também em Marabá, lá no Pará, subiu R$ 5,00 lá no sul de Tocantins e fechou o dia com a arroba em alta, aí, com a alta também de R$ 4,50 lá no norte do Tocantins. Bom, semana já está de vento em popa aí, mas dá tempo para você aproveitar as ofertas dos touros da semana do Genética BR. Toda semana a Genética BR elenca 5 animais, onde você vai poder comprar sêmen com condições diferenciadas de negócio. São os touros da semana e o Gabriel Borges chega aí para lembrar você quais são os touros que você tem à sua disposição durante toda essa semana. E você tem acompanhado as programações aqui do SBA, quando a gente fala em touros da semana, não perde oportunidade não. Você pode acompanhar pelo site sba1.com, @play.com, como pode nos acompanhar pelas mídias digitais, tanto o Instagram quanto o Facebook. Agora, o que eu falo para você é o seguinte, não perca a oportunidade não, porque durante a semana nós trazemos 5 reprodutores que ficam à disposição até o domingo seguinte com preços promocionais. E já vamos trazer aqui uma máquina na tela para você, Araguaia RMVC. Dá uma olhada no touro que nós temos aí. Olha a integridade física, a compleição física desse touro, touro de bom biotipo, costela larga, costela profunda, dá uma olhada que máquina que nós temos aí. E a bateria inteira não foge dessa regra não. Dá uma olhada no garapo da São Lucas, pode trazer para mim? Garapo da São Lucas, touro que já vem desfolhando os chifres ali, aí mostrando toda a carcaça, toda essa proeminência, esse racial, esse biotipo extraordinário que ele tem. É uma carcaça que ela me seduz, uma carcaça que eu gosto demais aqui desse touro, do garapo da São Lucas. E vamos trazer aqui mais um, Vila do Pino. Olha a máquina,
Vila Edobino, touro de mocotó grosso, aparelho reprodutor na régua. Então, para você que quer fazer bezerro pesado, olha um touro com condições especiais para você. Quer ver outro que chama muita atenção? Ghetto FIV da Europa. Dá uma olhada na carcaça desse boi. Extraordinário, um touro que vem com mais de 17 pontos dentro do PMGZ, um touro que faz bezerro pesado, que é isso que você quer. Produção de bezerro pesado, belas fêmeas também, habilidade materna boa. E eu quero encerrar também com outra máquina. Quem que é o padrinho, né? É esse touraço, F-Sim Padrinho. Dá uma olhada, um padrinho que todo mundo quer, né? É uma máquina de produção, é um touro que realmente traz uma envergadura de carcaça maravilhosa e simplesmente numa condição especial. Agora, lembra da nossa regrinha dos touros da semana? Qual é a regrinha, Gabriel? É muito simples, mínimo de 200 doses por compra e máximo de 100 doses por touro. Com os altos custos de produção, a integração lavoura, pecuária e floresta mostra muita vantagem para o produtor, principalmente quando se fala em economia. Em Mato Grosso, a prática tem atraído cada vez mais produtores. Vamos falar a partir de agora sobre uma situação que está sendo votada no STF, que se aprovado não será bom nem para produtores rurais, nem para a produção e muito menos para o meio ambiente. Quem explica essa situação é o Eduardo Cruzeta, que é presidente da Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável. Qual é essa situação que a gente está acompanhando, mas tem muita coisa envolvida, né? Sim, o Código Florestal, no seu artigo 66, ele define que os estados eles podem fazer a compensação das áreas de reserva legal entre as unidades da federação. Ou seja, o São Paulo, por exemplo, tem áreas de plantação de cana, ou o Paraná com áreas de soja, ou qualquer outro estado da federação poderia compensar áreas que são deficitárias em reserva legal em outros estados. Certo? E no nosso estado, por exemplo, a gente tem muito excedente de áreas de reserva legal no Pantanal, por exemplo, que é um dos biomas mais conservados do mundo, né? E mesmo tendo a produção pecuária sendo desenvolvida ali. E se isso for aprovado do jeito que está indo no Supremo, isso vai ficar praticamente proibido de ser feito, certo? E aí você prejudica tanto o produtor lá daquela área que está em déficit, porque são áreas muito valorizadas, certo? Então ele teria que fazer a regeneração, a recuperação daquela área que é extremamente produtiva e valorizada e ainda com um custo elevadíssimo e nenhuma garantia de sucesso de que consiga fazer a regeneração daquela. E no caso nosso do Pantanal, por exemplo, né, e outras regiões amazônicas que tem excedente de reserva legal, você elimina uma possibilidade de pagamento por serviço ambiental, uma possibilidade de remuneração para o produtor que tem excedentes de áreas conservadas. Então eu poderia destinar uma área da propriedade que é nativa, que ela está conservada, uma área excedente, além daquilo que eu posso, por lei, fazer a transformação, eu poderia destinar isso para fazer a compensação de outra área e receber uma remuneração por isso. Que esse é o grande desafio hoje. Como a gente remunerar as áreas conservadas que nós temos no Brasil. Então, todo o Brasil ele tem mais de 65% das suas áreas conservadas e nativas e ninguém recebe absolutamente nada por isso. E aí, essa que é uma forma real de se fazer esse pagamento por serviço ambiental, fica eliminada com essa decisão que está em curso no Supremo. E está sendo feita alguma coisa? Os produtores estão se unindo? Como que está a situação? Bom, nós estamos agora tomando medidas, né? A Federação da Agricultura, a CNA, está agindo internamente com um corpo jurídico para olhar isso. Nós da base estamos trabalhando também e uma coisa muito interessante é que esse tema ele é um tema que é convergente entre os produtores rurais e os ambientalistas, né? Uma pauta convergente, porque ela é de interesse de toda a sociedade brasileira, né? De interesse da conservação do meio ambiente. Então a gente precisa tratar disso de forma muito urgente, mobilizar a sociedade brasileira e que isso chegue aos ministros do Supremo para que eles revejam essa decisão e olhem conforme a gente entende aí, conforme o entendimento de trazer benefícios para toda a sociedade brasileira e para o meio ambiente.
Ok, muito obrigada, Eduardo, pelas suas informações. Nós do canal do Boi seguimos acompanhando então essa situação. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Bom, são 8h18. Quero reforçar o convite para você participar com a gente aqui desta edição do Bom Dia Produtor. Tá na tela aí, ó, 67992647810, seu canal direto de participação aqui com a nossa programação. Inclusive, ó, eu vou para o intervalo comercial, enquanto você quiser mandar sua mensagem aí. No próximo bloco, nós vamos falar sobre soluções para a limpeza de pastagens. Vão estar com a gente aqui os nossos parceiros da TritoCap. E se você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto aí, ó, aproveita esse intervalo comercial, esses 2 minutinhos que nós temos, já formula a sua pergunta e encaminha, que eu faço para o pessoal aqui durante a entrevista. Fica por aí, eu volto já. 8h22. Bom dia, tá de volta. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você. A gente abre um espaço agora nas informações para falar sobre tecnologia para a limpeza de pastagens e áreas, né, supressão vegetal, que a nossa empresa parceira aqui, a TritoCap, disponibiliza para você de todas as regiões do país e também para você que está na região de fronteira aí. Você vai entender melhor toda essa questão também. Porque você tem à disposição aí trituradores de leves a pesados e quem vai trazer os detalhes é o consultor técnico da TritoCap, o Delcides Canelli, que está aqui no estúdio. Delcides, prazer recebê-lo aqui, um ótimo dia. Bom dia, tudo bem? Queria agradecer aqui a oportunidade de estar mais uma vez com vocês aqui no canal do Boi. Sempre uma satisfação estar em Campo Grande, é uma cidade que eu gosto muito e... Estranho sentir frio em Campo Grande, né? Pois é, rapaz, aqui foi uma coisa, foi meio brusca assim, né? Uma virada bem brusca mesmo. Bastante. Ontem a gente acordou, estava mais quente, hoje já acordou bem frio mesmo. Mas vamos começar o nosso bate-papo aqui, quero saber de você, o pessoal. Já entendeu a importância dessa questão da supressão vegetal ser feita de maneira ecológica, de uma maneira correta, como a TritoCap pode oferecer? Sim, olha, sempre quando eu faço agenda aqui no Pantanal, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente busca sempre estar bem próximo ao produtor, né? Eu tive ontem no Pantanal do Rio Negro entregando uma máquina e a gente vê a necessidade que temos aqui no Mato Grosso do Sul da TritoCap. Ou seja, é uma trituração, você não consegue segurar o progresso. Abertura de área sempre vai ter e vai continuando, mas desde que seja uma abertura de área consciente e sem queima. A TritoCap, mais do que um equipamento agrícola, ela é também um polo de desenvolvimento, né? Tanto é que nós somos parceiro em Embrapa Ceará, ovinos e caprinos, somos parceiro em Embrapa São Paulo, pecuária, somos parceiro em Embrapa Macapá, agrícola, e estamos agora iniciando aqui no Mato Grosso do Sul uma parceria com a Embrapa Pantanal, né? Por esse motivo mesmo, ou seja, você vai ter um equipamento que você vai poder utilizar na limpeza do pasto, sem queima e de uma maneira bastante saudável para o solo, porque tudo que ela retira da árvore, ela deixa no solo como composto orgânico. Então, mais do que um implemento agrícola, a TritoCap é um centro de tecnologia de estudo. E hoje nós somos excelência em trituração. Tanto é que aqui no Pantanal, a TritoCap tem um nome muito forte. E você, produtor, que está precisando limpar a área, limpar o seu pasto que já está sujando, entre em contato conosco, daqui a pouco aparecem os telefones aí. Vamos fazer uma experiência na tua fazenda, adquira uma TritoCap que você vai ficar muito contente. A gente está vendo algumas imagens aí, Delcides, e é um equipamento totalmente diferente do que se vê no mercado hoje, pela própria capacidade que ela tem de transformar troncos, como a gente está vendo aí, em material orgânico, né? Olha a potência dessa máquina. Nós temos assim, ao longo da criação da TritoCap, nós sempre nos preocupamos com a excelência do produto. Nós não fabricamos um produto para dar manutenção, é interessante isso. Veja bem, se eu estou em São Paulo, a fábrica em São Paulo, eu vendo uma máquina aqui no Pantanal, o produtor muitas vezes vai trabalhar dia e noite para tentar limpar e resolver o problema da sua fazenda. O nosso implemento que você está vendo, todo esse aço externo dela é um aço importado, chamado Strenx. Ou seja, é um aço de bastante absorção de pancada. Ele é praticamente elástico, né? Ele recebe pancada, ele é elástico, ele não trinca. Ou seja, a nossa máquina não tem trinca. As facas que ela é composta por linhas de faca no rotor que gira, são aço Ardox. Aço Ardox 600, é um aço de mineração. Ou seja, todo esse detalhe é para você não ter problema quando você colocar ela a trabalhar em campo.
né? Você não tem problema. Imagina você, eu estou a 2.000 quilômetros, aqui ainda é perto, né? Nós estamos aqui, Campo Grande de Ribeirão Preto, Sertãozinho, 800 quilômetros. Mas eu tenho máquina vendida no Pará, no Mato Grosso, eu tenho máquina vendida no Maranhão, eu tenho máquina vendida no Macapá. Eu tenho que tomar cuidado. Não só a questão da distância, como o acesso. Você acabou de dizer, dentro do Pantanal, às vezes não se chega toda hora. Não, claro. Eu, para sair do Pantanal, 160 quilômetros, eu gastei 6 horas. Né? O acesso é difícil. Então eu tenho que ter um implemento que seja robusto, eficiente e com fácil manutenção. Olha, estourou uma correia, que não é normal estourar. O produtor compra uma correia em qualquer cooperativa, qualquer loja que vende insumos agrícolas, compra uma correia que é linha comercial. Mas a estrutura da máquina é uma estrutura robusta. Tanto é que nós damos 1 ano de garantia. A gente está vendo aí imagens na fábrica que realmente comprova que, pelo tamanho dessa fábrica, pela importância que ela representa, a qualidade do que está sendo ofertado ao mercado. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, pessoal que está acompanhando a gente, quem já está com a gente aqui todos os dias, acompanha aí a participação da Tritucap praticamente ao longo de todo o dia na programação, já conhece um pouco do equipamento. Quem está acompanhando a gente pela primeira vez, para quem é indicado esse equipamento, essa tecnologia da Tritucap, porque a gente vê que ela depende aí da acoplagem de um trator, Sim. Como é que funciona? Olha, qualquer tipo de agricultura, a Tritucap tem maquinário. Vamos pegar a questão do café. A questão, nós temos a linha leve antes da colheita e a linha intermediária e pesada após a colheita. Agora terminou a colheita do café em Minas Gerais. Então nós entramos com equipamento para fazer uma recepa, uma erradicação. Né? Nós temos uma linha um pouco mais pesada que isso, que é a linha da abertura de área, que a gente chama de juquira. Os tratores a gente tem que verificar para que tipo de material. Nós temos uma máquina que tritura 6 centímetros de diâmetro até 30 centímetros de diâmetro. Vamos pegar 3 garrafas PET e colocar junto, é o que ela tritura. Né? Não é qualquer coisa, mas a gente precisa adequar bem o trator. Aqui no Pantanal, nós temos uma particularidade. Os tratores aqui são tratores com grande potência, mas um pouco sem recurso de tecnologia. O que eu diria é o seguinte, o Hi-Track, por exemplo, que é muito utilizado na laranja e no café, aqui no Pantanal a gente não tem. Que seria para utilizar nessa máquina de ré. Olha a velocidade do trator. Ele está com o Hi-Track ligado. Como não existe aqui os tratores com esse implemento, nós temos a linha pesada de arrasto, que não há necessidade. Você tem tratores aqui de 180, 200, 160, 150, que não tem esse equipamento, o chamado Hi-Track, o super redutor. Nós temos a linha pesada que vem de arrasto, exatamente para usar na limpeza de áreas. A lâmina vem derrubando e a máquina vem triturando atrás. Então, qualquer produtor que está assistindo a gente aí, de qualquer tipo de cultura, qualquer tamanho de área, precisar de uma máquina para supressão vegetal, a Tritucap pode atender. Temos, a gente avalia bem o trator. Eu tenho um trator de 80 sem CV, nós temos uma linha intermediária que atende bem. Aliás, aqui no Pantanal é essa linha intermediária que atende bem, né? Principalmente para limpeza de área, sujeira de pasto, né? Eu tenho um trator de 200, eu tenho a linha pesada que atende bem também. Ou seja, qualquer tipo de cultura ou da agricultura, a Tritucap está presente. E a gente está vendo a facilidade. Acoplou no trator, o resto é a máquina que faz. É isso daí, ó. Aqui aí é uma erradicação de café, ó, lavoura de café. Olha a facilidade que o trator anda, né? Tem que ser de ré mesmo. Aí tem que ser de ré, porque se você olhar no solo, você vê que fica um toquinho, né, do caule do café. Depois você vira a máquina no chão, ela trabalha alta, você vem erradicando, você vem arrancando esse toco. Você faz primeiro uma cepa ali, depois volta exterminando. Você tira primeiro toda a massa verde, ó, o que ele está fazendo. Pode ver que a máquina trabalha afastada do chão. E depois você abaixa a máquina e vem tirando a raiz que fica no solo. São várias operações, né? Aí depende muito do material que você está. Aqui no Pantanal tem um cerrado, tem um material bastante duro, né? Na fazenda do Chico, eu mandei um abraço para o Chico ontem, que a gente foi entregar a máquina para ele, é um cerrado com material bastante rígido. Tem uma linha especial de financiamento, de compra? Tem Finame, tem Mais Alimentos, tem o próprio financiamento, o cartão de crédito também, né? Cartão de crédito. Tem 10 vezes do cartão de crédito. Finame, todos os custeio do governo, a Tritucap tem o número. Quando eu te anunciei aqui, eu falei para o pessoal de casa que a Tritucap já extrapolou aí as fronteiras.
já estão chegando aí aqui nessa parte da América do Sul, praticamente já tem Tritucap em todo lugar. Nós estamos com máquinas saindo agora, já vai carregar talvez a semana que vem para o Peru, para o Chile, para o Equador, para Costa Rica, para o México já está se iniciando o trabalho, nós temos na Indonésia, nós já temos máquina na Indonésia, já extrapolou as fronteiras aí do Brasil. Isso comprova a eficiência do produto, né? Sim, é o que eu te falo, você tem que ter um produto bastante robusto, porque você não pode brincar de vender uma máquina, né? Porque o agricultor hoje sabe o que ele está comprando, né? Você tem que ter uma linha de produto bastante robusto para não dar problema. Imagina as máquinas que eu mandei para a Ásia lá, dá um problema, eu vou ter que ir lá resolver. Mas saiu mais 4, faz 3 meses, né? Faz 1 ano que já estamos exportando para lá sem problema nenhum. Legal. Então, Cícero, para a gente encerrar então, para o pessoal que está em casa e quiser conhecer um pouco mais, tem algum acesso aí através da internet, deixa um telefone aí para o pessoal saber mais informações. O telefone é 2105-770016, que é o código de São Paulo, né? No YouTube, na internet, nós estamos em todas as linhas das redes sociais, né? Só acessa lá YouTube, tritucap.com.br, você vai ter acesso a todos os nossos vídeos. Caso queira uma informação mais específica técnica, entre em contato com a nossa empresa. Esse telefone que está no vídeo aí é da nossa empresa. Entre em contato, se o pessoal de lá não conseguir te dar orientação, vai voltar o telefone para mim e a gente fala. A gente proseia um pouco sobre a Tritucap. Valeu, Decis, obrigado pela sua participação. Eu agradeço bastante vocês, obrigado. Bom dia. Bom, agora a gente traz mais informações do Repronutri, evento que terminou ontem aqui em Campo Grande. O João Pedro Cuti Dias, o nosso analista de agronegócios, esteve por lá, conversou com a professora da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, a Fabiana Mello, que abordou em palestra a importância de propiciar aos bovinos as condições ideais para a produção de proteínas. Professora, na sua apresentação você aborda muito a questão do ambiente em relação ao animal. O bovino, no Brasil, nós fizemos o que o bovino tem que fazer, ou seja, ele ficar no meio ambiente, aproveitar aquelas gramíneas, aquelas forragens e transformar em carne e leite. Como é que esse pecuarista que nós assistimos, como é que ele pode potencializar isso aí? Olha, é uma resposta clara, né? A gente tem mania de achar que o bovino, o Nelore especialmente, porque é um animal rústico, ele aguenta qualquer pancada, né? Mas não é verdade. Ele também, para conseguir responder bem, ele precisa ter um ambiente adequado para ele. Isso a gente está falando de uma sombra, né? Imagina o calor que a gente vive buscando o ar-condicionado, porque o animal não pode ter uma sombra à sua disposição para se recuperar, uma água de boa qualidade, não ter a necessidade de andar muito até alcançar aquilo que é o mínimo para a sua sobrevivência. Então, é óbvio, acho que a gente, pensando muito na sua rusticidade, é verdade, ele é um animal rústico, né? A gente tem que se beneficiar disso e oferecer um ambiente de melhor qualidade para ele. Você falou muito a respeito, hoje lá fora, os caras quando falam do Brasil, da pecuária brasileira, eles falam mal, mas muitas vezes quem vem aqui se surpreende com os bons exemplos. Você falou muito na água, a água é uma coisa fundamental, muitas vezes o animal está com calor, ele não vai beber água, ele fica passando sede, né? Então eu acho que isso, para o pecuarista, é muito importante essas boas práticas. Com certeza. Nós temos a natureza brasileira nos disponibiliza tudo o que a gente precisa para oferecer o que temos de melhor também para o animal, para que ele possa nos oferecer o que é de melhor. E a gente precisa aproveitar disso e mostrar que nós fazemos esse serviço bem feito, né? Como eu comentei com o senhor agora há pouco, fui contar esses tempos atrás lá para a Associação Alemã de Bovinos de Corte, o que a gente faz de bom aqui no Brasil. Né? Não tem um lugar no mundo que produz com tanta sustentabilidade como nós, né? Então, que a gente aproveite isso e o uso das biotecnologias da reprodução, né? Inseminação artificial em tempo fixo, transferência de embriões, isso acelera o melhoramento genético, a gente consegue produzir mais em menos espaço, mas a gente vai conseguir fazer isso se a gente oferecer um ambiente de qualidade, a gente não pode esquecer isso, né? Sem contar que não pode ter o boi sanfona, né? Engordar num período e depois emagrecer por falta de alimento.
Não, sem dúvida, né? A gente brinca com os alunos sempre, se tem uma coisa que todo mundo sabe é que tem seca todo ano, né? Então a gente precisa se organizar para isso, não é surpresa, a gente precisa pensar no sistema de produção como um todo. E hoje você tem muitos suplementos residuais da agricultura, da produção de biocombustíveis, que são alternativas, que são viáveis hoje e dão retorno, né? Sem dúvida. Essa questão de associação, inclusive, né, das culturas, para que a gente possa aproveitar, por exemplo, o resíduo da suinocultura, da bovinocultura de leite, para fazer, né, os nossos biofertilizantes, o biogás, isso é verdadeiramente produzir de forma sustentável, né? Produzir alimento de qualidade e sendo amigo do meio ambiente. O que falta é o setor, o setor da agropecuária mostrar isso a nós brasileiros e ao mundo inteiro, né? A gente está tentando fazer isso aqui no Reprodutri, né? Mostrar o que já tem sido feito, porque a gente já tem trabalhado com isso, né? As tecnologias, elas estão disponíveis. É isso aí, obrigado. É uma mensagem muito importante para o senhor e para a senhora que trabalham na pecuária, né, Eliane? Com certeza. A gente fala agora de outro grande evento também, que foi o Top Farmer, realizado lá em Campinas, no interior paulista, onde o público também pôde conhecer um projeto de moda sustentável, com produtos feitos 100% de algodão e também com couro. Quem traz os detalhes para a gente é Gustavo D'Angelo. Seguimos aqui no Top Farmers 2023 e a minha entrevistada agora é a Suelen Jacobsen, que é empreendedora no ramo de moda, né, e trouxe um novo conceito aqui para as mulheres do agronegócio. É isso mesmo, né, Suelen? Isso, a gente veio com o propósito de resgatar a mulher forte e produtiva, uma só essência, na cidade e no campo, e poder mostrar para as pessoas, né, sobre o agro dentro da moda. O que seria? Projeto sustentável, eu sou de algodão, as peças são 100% algodão e o couro. Então seria o produto inicial de dentro da fazenda até a confecção e o produto final que a gente está aqui para trazer para vocês. Como está a atuação da empresa? Como que você vê a aderência, né, das mulheres em relação a isso? Estou muito feliz, a empresa vai fazer um ano que está no mercado, então é a primeira vez que a gente está aqui no Top Farmers, né, representando a FOL, e foi muito interessante que tanto o público masculino quanto o público feminino vieram visitar, acharam interessante, gostaram do propósito da marca, do interesse da marca para o agronegócio. Eu acho que só tem a expandir. Grandes marcas hoje no mercado também já estão visando o agronegócio, como o Sérgio K. Então trouxe para o público masculino aí camisetas, né, falando sobre o agro. Eu acho que a gente está crescendo cada vez mais, abrindo a mente de muitas pessoas ainda que não tinham tanto conhecimento sobre o agro. E é um prazer para a gente trazer a nossa história também através do agro. E você acha que a mulher do agro, ela se preocupa com moda, ela se preocupa em se vestir bem? Com certeza. Eu acho que por pertencer a essa ambiência, as mulheres se masculinizaram um pouco por um certo momento. Então a gente traz esse resgate do cuidado, da feminilidade, para elas estarem sempre lindas, tanto na cidade quanto no campo. Eu acho que muitas pessoas e muitas mulheres não tinham essa visão e agora, ao passar do tempo, com a criação da marca, a gente está, né, começando a afirmar isso na cabeça das mulheres e graças a Deus a gente vem trazendo várias mulheres aí para estar fazendo parte desse processo com a gente da FOL. E também é uma oportunidade, né, para conscientizar a sociedade de que todos esses produtos vêm do agro, né? Sim, todos os produtos daqui vêm do agronegócio. As nossas peças são feitas manualmente, então é um trabalho extremamente artesanal. Então os chapéus são de lã de ovelha, as t-shirts são de algodão, 100% algodão. O couro é couro de cabra, tem couro bovino também, que é do chapéu, das bolsas. Então tudo aqui remete ao agronegócio. E a gente quer trazer cada vez mais produtos novos, com novas tecnologias remetentes ao agro. Tá certo, Suelen. Obrigado pelas suas informações, pela sua entrevista. Parabéns pela atitude do Top Farmers 2023. Gustavo D'Angelo. Legal. Bom, e agora o recado é para você que precisa de consultoria na área pecuária. Vou te apresentar o trabalho da F Flores Assessoria e Consultoria Rural.
Bom, uma mudança que está em pauta no Supremo Tribunal Federal quer a alteração da compensação de reserva legal entre estados diferentes, desde que os estados envolvidos declarem as áreas como prioritárias. Aqui em Mato Grosso do Sul, desde 2015, o Pantanal ganhou esse status a fim de garantir a proteção do bioma, mas essa mudança pode impor em risco a sua preservação. A repórter Kylie Rodrigues traz os detalhes. Vamos falar a partir de agora sobre uma situação que está sendo votada no STF, que se aprovado não será bom nem para produtores rurais, nem para a produção e muito menos para o meio ambiente. Quem explica essa situação é o Eduardo Cruzeta, que é presidente da Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável. Qual é essa situação que a gente está acompanhando, mas tem muita coisa envolvida, né? Sim, o Código Florestal, no seu artigo 66, ele define que os estados eles podem fazer a compensação das áreas de reserva legal entre as unidades da federação. Ou seja, o São Paulo, por exemplo, tem áreas de plantação de cana, ou o Paraná com áreas de soja, ou qualquer outro estado da federação poderia compensar áreas que são deficitárias em reserva legal em outros estados. Certo? E no nosso estado, por exemplo, a gente tem muito excedente de áreas de reserva legal no Pantanal, por exemplo, que é um dos biomas mais conservados do mundo, né? E mesmo tendo a produção pecuária sendo desenvolvida ali. E se isso for aprovado do jeito que está indo no Supremo, isso vai ficar praticamente proibido de ser feito. Certo? E aí você prejudica tanto o produtor lá daquela área que está em déficit, porque são áreas muito valorizadas, certo? Então ele teria que fazer a regeneração, a recuperação daquela área que é extremamente produtiva e valorizada e ainda com um custo elevadíssimo e nenhuma garantia de sucesso de que consiga fazer a regeneração daquela. E no caso nosso do Pantanal, por exemplo, né, e outras regiões amazônicas que tem excedente de reserva legal, você elimina uma possibilidade de pagamento por serviço ambiental, uma possibilidade de remuneração para o produtor que tem excedentes de áreas conservadas. Então eu poderia destinar uma área da propriedade que é nativa, que ela está conservada, uma área excedente, além daquilo que eu posso, por lei, fazer a transformação, eu poderia destinar isso para fazer a compensação de outra área e receber uma remuneração por isso. Que esse é o grande desafio hoje. Como a gente remunerar as áreas conservadas que nós temos no Brasil. Então, todo o Brasil ele tem mais de 65% das suas áreas conservadas e nativas e ninguém recebe absolutamente nada por isso. E aí, essa que é uma forma real de se fazer esse pagamento por serviço ambiental, fica eliminada com essa decisão que está em curso no Supremo. E está sendo feita alguma coisa? Os produtores estão se unindo? Como que está a situação? Bom, nós estamos agora tomando medidas, né? A Federação da Agricultura, a CNA, está agindo internamente com um corpo jurídico para olhar isso. Nós da base estamos trabalhando também e uma coisa muito interessante é que esse tema ele é um tema que é convergente entre os produtores rurais e os ambientalistas, né? Uma pauta convergente, porque ela é de interesse de toda a sociedade brasileira, né? De interesse da conservação do meio ambiente. Então a gente precisa tratar disso de forma muito urgente, mobilizar a sociedade brasileira e que isso chegue aos ministros do Supremo para que eles revejam essa decisão e olhem conforme a gente entende aí, conforme o entendimento de trazer benefícios para toda a sociedade brasileira e para o meio ambiente. Ok, muito obrigada, Eduardo, pelas suas informações. Nós do Canal do Boi seguimos acompanhando então essa situação. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. E claro, eu lembro você de casa que tem também muito conteúdo a respeito do Repronutri e também sobre esses assuntos importantes que foram discutidos no Repronutri, lá no portal sba1.com. São 8h45, vou para mais um rápido intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos conhecer uma inovação para o plantio de sementes com a Embrapa Gado de Corte. Daqui a pouquinho eu estou de volta.
Estamos de volta, 8 horas e 48 minutos. E ó, na hora de implantar ou reformar a pastagem, o produtor sofre com uma dúvida sobre a quantidade de semente a ser plantada. De olho nesse problema, os pesquisadores da Embrapa Gado de Corte desenvolveram uma calculadora de sementes. A ferramenta fornece aí uma sugestão da quantidade de sementes forrageiras necessária para a implantação da pastagem. E para falar sobre essa ferramenta, estou recebendo aqui no estúdio do Bom Dia Produtor o pesquisador Sânzio Barros, lá da Embrapa. Sânzio, prazer recebê-lo aqui, um ótimo dia, seja bem-vindo. Obrigado, Adriano. Essa calculadora foi implementada ano passado no aplicativo Pasto Certo, um aplicativo que está disponível para o usuário desde 2017. É um aplicativo gratuito, foi desenvolvido em parceria entre a Embrapa, Unipasto e a Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul. E ao longo desse período, a gente tem incorporado novas cultivares forrageiras e também novas funcionalidades no aplicativo, né? Então a gente... Você explicava aqui, antes da gente começar o bate-papo aqui, que esta calculadora faz parte aí de um aplicativo que tem outras funcionalidades também, né? Exatamente, né? No início a gente começou só com um catálogo de cultivar forrageira, né? Hoje a gente já está com 26 cultivares, entre as principais de braquiária, pânico, tem leguminosas, capim-elefante. Então ele começou numa parte informativa, mostrando todas as características desses materiais, a parte morfológica, a parte prática para o produtor, né? Exigência de fertilidade, praga, doença, informação de manejo de pastagem, isso tudo de forma rápida, simples, prática, bem didático para o técnico e para o produtor. E ao longo do tempo a gente foi evoluindo com outras funções, e aí a gente chama de funções mais interativas, que interage com o usuário, pergunta para o usuário algumas perguntas, né? Então, comparação de cultivares, escolha, e a calculadora foi a mais recente no ano passado. E o produtor sabendo qual é o capim ideal para a sua região, qual é a quantidade certa de semente, acaba gerando uma economia. Com certeza, né? Que a primeira pergunta que a gente escuta é qual capim eu planto? Né? Isso é muito recorrente, então vem atender esse ponto. E a próxima é, mas quanto de semente eu vou comprar? Né? Então a calculadora vem nesse sentido, ela é bem simples de utilizar, a gente começa entrando ali com os dados de qual cultivar forrageira, mas ela serve para qualquer espécie forrageira, né? O método de semeadura, se é em linha ou a lanço, e o tipo de semente revestida ou não revestida. E depois, na tela seguinte, a gente entra com os dados de qualidade de semente, pureza, germinação, o peso de 1000 sementes, se for sementes revestidas, o peso de 1000 sementes revestidas, com algumas informações básicas, e ao final sai uma sugestão do cálculo da quantidade necessária de sementes para uma correta implantação da pastagem, né? Então, por exemplo, quanto de semente comercial, o quilo da semente comercial eu preciso comprar para implantar 1 hectare, ou para minha área total, né? Quanto de semente eu preciso colocar em 1 metro linear se a semeadora for em linha, ou por metro quadrado se a semeadora for a lanço. Isso tudo é muito prático para o produtor regular o seu maquinário, né? Seja em linha, semeadora, ou seja um distribuidor a lanço. E vamos dizer, por exemplo, o produtor está acompanhando a gente lá no Pará. Quero saber qual é o melhor cultivar aqui para a minha região, já coloco lá, ele já me dá a cultivar e dá todas essas informações também para eu melhor aproveitar aquela cultivar. Isso, na verdade a escolha de cultivares... Independente da região do Brasil. Sim, o aplicativo foi feito para o Brasil Central, principalmente pensando nos cerrados, né? Mas a escolha de cultivares ela é feita com base num questionário simples de 8 perguntas, né? Então, exigência em fertilidade, nível tecnológico que o produtor adota, a parte de praga, a parte se tem problema de solo encharcado ou não. É uma série de 8 perguntas, regime de chuva do local, né? E ao final aparece as cultivares mais indicadas e aparece um ranqueamento. Então, a sugestão 1 são aquelas cultivares mais adequadas com base naquilo que o usuário respondeu. Sugestão 2, sugestão 3, e aí ele tem uma ideia inicial daquilo que é mais indicado para a condição dele na realidade do produtor, né? E aí, em sequência, a próxima função que está do lado é a calculadora para calcular a quantidade de sementes. Muito legal. Bom, eu estou vendo aqui que a gente tem um vídeo que foi elaborado pela equipe da Embrapa que mostra como funciona esse aplicativo. Tá no jeito aí? Se tiver, vamos colocar para o pessoal de casa ver. Tá aí, ó. Vou pedir para você explicar então um pouquinho como é que funciona esse... Eu não sei se o vídeo tem áudio, tem alguma coisa... Sem áudio, né? Então, eu vou pedir para o Sânzio explicar aqui como é que a gente está vendo na tela aí. Isso na realidade é um termo de conformidade que acompanha a nota fiscal quando da compra da semente. Isso é a parte oficial onde estão os dados de qualidade de sementes, então pureza, germinação. Então, a gente recomenda na função usar esses dados oficiais, né?
Porque a qualidade da saída depende muito da qualidade da entrada do dado que o usuário está fornecendo. Então é importante colocar a pureza correta do lote, a germinação. A gente sempre sugere, né, utilizar dados de germinação ao invés da viabilidade, o peso de 1.000 sementes revestidas. Então, ali é onde que estão essas informações básicas que o usuário vai colocar para a entrada dos dados, né? Eu não sei se tem outras telas aí do aplicativo também. Eu acredito que tem, eu não sei, viu, pessoal? Não tem? É só essa, né? Então, importante você falar isso porque a qualidade das informações que eu disponibilizar para o aplicativo vai me trazer um refino a mais dessas informações para que eu possa usufruir desses dados. Exatamente. O que manda é a qualidade da entrada dos dados, né? Se você fornece os dados errados, o resultado não vai ser fidedigno também com a realidade, né? Então, muito importante trabalhar com semente de qualidade também, procurar empresas idôneas, né, para comprar semente de qualidade, porque você já começa certo desde o início, né? Tudo começa com uma semente de boa qualidade e uma boa implantação da pastagem. Pelo próprio aplicativo também, o produtor que precisar de mais informações ou quiser entrar em contato com a Embrapa, ou tirar alguma dúvida, pode fazer através do aplicativo também ou tem alguma outra maneira? Pode ser, Adriano. E a gente recebe muita dúvida de produtor rural, de técnico. A gente tem um WhatsApp exclusivo para o aplicativo, então tem uma área de contato. O usuário clica no WhatsApp, é direcionado e pode mandar uma mensagem. E também tem um e-mail específico do aplicativo Pasto Certo e a gente tem respondido muitas perguntas ao longo do tempo, perguntas diversas, né? Que legal, muito bacana. E você explicava que já são mais de 50 mil downloads. São mais de 50 mil downloads. Hoje ele está disponível na plataforma Android, no iOS e também na web por meio de um site. Então, se digitar www.pastocerto.com, você abre o aplicativo na web, né, no seu computador e não é necessário fazer download. Ele funciona como uma página da internet. Aí, o pessoal já abriu aí para você explicar, já mostrando na prática como é que funciona. Isso mesmo. Então, naquele menu à esquerda é a parte interativa, né, de funções. A calculadora de sementes é uma das funções. A gente entra escolhendo a cultivar que a gente tem interesse em implantar, o método de semeadura, que pode ser a lanço ou em linha, o tipo de semente, a revestida ou não revestida. E na tela seguinte entra com os dados de qualidade de sementes. Então a gente começa primeiro com a taxa de semeadura desejada, para o usuário saber qual que é a recomendação, clica naquela interrogação ali que tem uma explicação, né, que vai direcionar a ele, né? A gente explica para que área é interessante trabalhar com 70, 90 sementes puras viáveis por metro quadrado. Se for semeadura em linha, qual que é o espaçamento, né, entre linhas, o peso de 1.000 sementes revestidas, se for uma semente revestida. O peso de 1.000 sementes não revestidas, o aplicativo já fornece em função da cultivar que vai ser implantada, né? E aí entra com os dados de pureza, germinação, que aparece nesse termo de conformidade, que a gente sugere retirar essas informações dali. Peso de 1.000 sementes, a pureza da semente, germinação, a área de plantio e o peso, né, do quilo da semente comercial. Inclusive, o aplicativo, no final da sugestão, dá uma estimativa de custo de semente, em função da quantidade de semente e do valor do preço do quilo que você pôs na entrada, sai um valor por hectare da área total que você vai gastar para implantar essa pastagem do ponto de vista só de sementes. Muito bacana. Bom, nos dias 26, 27 e 28 de setembro, agora a Embrapa vai realizar um curso de pastagens na sua sede aqui no Mato Grosso do Sul para técnicos e produtores rurais. O que vocês vão abordar nesse curso? Isso mesmo. É um curso muito completo, né? Um curso de pastagem que vai desde a implantação, manejo, até a parte de suplementação e a parte socioeconômica, de análise de custo-benefício. Então, percorre aí todo o processo produtivo, é um curso teórico, tem a parte prática, vários colegas pesquisadores vão dar palestras de diferentes áreas, então a gente preparou aí com muito carinho um curso muito completo. As inscrições estão abertas ainda no site da Embrapa Gado de Corte e ainda tem algumas poucas vagas, né? Então se você ainda tem interesse, corre que ainda dá tempo aí de fazer a sua inscrição. Você lembra de cabeça qual é o endereço para o pessoal de casa? Do site? Embrapa Gado de Corte. É só colocar no Google, é o primeiro site que aparece. Sérgio, obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Valeu, obrigado. Bom, então você já viu aí, ó.
um equipamento à sua disposição, facilidade de uso, interativo, você pode melhorar muito aí e economizar mais do que nunca na aquisição das suas sementes. Então baixe lá, procure nos dois, tá em todos os aplicativos, né? Todos, está no Android, está na Apple Store também, então você baixa lá. Bom, a gente volta a falar agora da edição 2023 do Encontro Nacional Top Farmers, que reuniu líderes do setor do agronegócio e tratou de gestão e das perspectivas para a produção agrícola nacional. O repórter Gustavo D'Angelo, claro, acompanhou todo esse evento e trouxe um balanço aí do encerramento. Na última terça e quarta-feira, diversos especialistas e produtores do agronegócio estiveram reunidos aqui em Campinas, no interior paulista, para participar do Encontro Nacional Top Farmers 2023. O evento teve o objetivo de promover e disseminar conhecimento sobre diversos temas ligados ao agronegócio, como crédito, liderança, gestão, inteligência artificial e outros assuntos voltados à produção de soja, milho, café e algodão, por meio de palestras e fóruns com renomados especialistas. A Luciana Martins, diretora executiva do Grupo Conecta, o organizador do evento, fez um balanço dessa edição para a gente. Vamos ver. Top Farmers para nós surpreendeu todas as expectativas, tanto de público, né, quanto de hectares dentro dessa sala. Nós fechamos aí com quase 890 produtores, estando aqui nos 2 dias de evento, quase 17 milhões de hectares reunidos em soja, milho, algodão e café. Então nós discutimos aqui assuntos extremamente importantes para o produtor rural, falamos sobre ESG, falamos sobre o cenário político, econômico, discutimos sobre qual é a nossa responsabilidade de alimentar o mundo, o que a gente precisa desenvolver para essa segurança alimentar. Nós discutimos também amplamente sobre inovação, tecnologia. Então tivemos Gil Giardelli fazendo uma palestra incrível aqui, que deixou todo mundo disruptivo. Foram 2 dias intensos. Acho que o produtor ele descobriu aqui coisas que vão levar para dentro da fazenda, né? Informações, network com outros agricultores. Então, muita coisa aconteceu nesses 2 dias. Eu acho que o balanço final foi que atingimos toda a nossa expectativa, a nossa plenária está lotada ao final do evento, então isso é um indicador muito importante, porque as pessoas ficaram porque tinha conteúdo relevante. Então esperamos aí todo mundo para 2024 e todas as produtoras ainda para o nosso encontro das cooperativas, aí, das mulheres cooperativistas, que é o nosso último evento. De Campinas, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Bom, e abrimos espaço agora para lembrar você da nossa agenda de eventos, porque hoje tem o Mega Leilão Virtual Montana. Tem 60 reprodutores jovens para você investir, Montana Black, Precocidade, Carcaça, ofertas do Montana Calidá, GB Agropecuária e Montana JP. Esse leilão que conta com a organização da Central Leilões, você vai acompanhar tudo pelo canal do Boi. E o Daniel de Paula está chegando aí com mais informações. Não é novidade que o Montana é uma das mais assertivas ferramentas para o cruzamento industrial na pecuária brasileira. Mas sempre tem algo novo nessa história que se repete no Mega Leilão Montana, que o canal do Boi mostra no dia 14 de setembro, quinta-feira, 8 da noite, com a venda de 60 reprodutores jovens de Montana Calidá, GB Agropecuária e Montana JP. Começa na variedade Black, passa por uma nova DEP de probabilidade de prenhez aos 14 meses, ultrassom de carcaça e entra cada vez mais tecnologia e modernidade no que começou há 3 décadas como um composto dentro da ciência e se tornou uma excepcional opção para agregar valor na produção de bezerros e bezerras de alta produtividade e qualidade de carne, que todo o mercado quer em qualquer etapa da cadeia. O Mega Leilão tem uma característica, além da democratização, grandes criadores acabam colocando seus melhores animais nesse leilão. Então eu acho que é um leilão onde tem uma disponibilidade genética diferenciada e ainda com a variabilidade genética muito importante. Doutor Ageu viu nascer esse processo todo do Montana e viu se desenvolver ao ponto de criar esse mega leilão, uma chance de democratizar não só para quem cria e produz essa torama forte para o cruzamento industrial, mas também, principalmente, para aquele que quer absorver um material muito seguro para produzir valor agregado no campo.
E o comprador tem um outro grande motivo para prestar atenção nesse leilão, Argil, porque está aí o que tem de melhor dentro do programa, nessa safra, com todas as características que o Montana oferece e trabalhadas e melhoradas a cada ano, né? Não tenha dúvida. A ideia do composto, ela nasceu há muitos anos no Trade Center nos Estados Unidos. O desafio nosso, que começou em 1994, ou seja, há mais de 30 anos, era criar um composto, ou seja, um animal que tem muitas raças contribuindo, e daí alta retenção de heterose, né, com raças adaptadas. E nesse evento, que já tem uma fidelização, e aonde se vende a nata do que se produz dentro do projeto Montana. Então, um touro, para se credenciar como Montana, ele necessariamente tem que estar entre os 20% superiores da safra. Mas nesse leilão a exigência é muito maior. Então esse é o ganho aditivo, que é o diferencial do touro. O outro é a retenção de heterose. O Montana tem uma seleção já bem consolidada, com avaliação genética avaliada pela USP, né? Então nós temos um time de especialistas por trás que nos dá essa confiança de apresentar esses animais que vocês estão vendo aqui hoje, que vocês vão ver no leilão. Agora com essa variação da pelagem black, com a genômica, ultrassom de carcaça que veio para ficar, né? Nós que nos preocupamos com carne de qualidade, temos essa preocupação, né, de investir em animais que sejam eficientes. Tudo isso num ambiente que não é diferente do que os nossos clientes têm. Por isso, a gente tem uma satisfação muito grande, né, dos nossos clientes, de recompra, de tudo mais, dos bezerros que a gente compra de volta deles, que a gente faz esse trabalho também, é uma coisa muito gratificante poder recomprar e ter essa genética de volta e conseguir fazer com que todo mundo da cadeia tenha bom resultado, né? Eu sei que tem animais do teste de progênio, touros que foram selecionados para os próprios criadores poderem melhorar seus rebanhos. Então é um leilão de muita qualidade, é um leilão diferente. Recomendo que se olhe, vá achar animais muito bem avaliados. Uma das novidades desse ano foi a troca do índice de seleção. Nós modernizamos o nosso índice Montana, incluímos a probabilidade de prenhez aos 14 meses, trazendo muito mais objetividade para a seleção para a precocidade sexual. Então agora essa DEP, que já vem sendo calculada há alguns anos e já é publicada no sumário, passou a fazer parte do índice de seleção. Com isso, todos esses touros que a gente está apresentando têm muito mais foco para a seleção de uma pecuária mais moderna, mais sustentável, com maior precocidade sexual. Essa DEP é fantástica, porque o que era um diferencial lá atrás, quando iniciamos a seleção de precocidade, hoje é uma obrigação, né? Nos rebanhos comerciais, a gente precisa começar, que as fêmeas criem antes, né, para aumentar a rentabilidade. Tem estudos mostrando aí que esse aumento é da ordem de 20% a 25% em todo o sistema. Então, e daí você, para ter essa prenhez aos 14 meses, você precisa acessar animais que tenham essa genética. E que incrementam o mega leilão com um índice médio superior a 10 pontos, encaixando a tourama dessa oferta entre os top 0,5% do programa, com altas DEPs em todas as características, inclusive carcaça, com AOL e cobertura de gordura extremadas. Vantagens que reforçam o convite em um mercado que está muito favorável para quem precisa de touro. O bezerro que vai ser feito, que vai ser vendido em 2025, precisa ser feito nessa estação agora de 2023. Não sou eu que estou dizendo, nenhum de nós aqui do Montana, é todo o mercado que está apontando para esse movimento. Então eu enxergo como, acho que a palavra do ano é oportunidade mesmo. Onde o comprador vai achar uma oportunidade como essa para comprar a preços de mercados vantajosos? Quem tiver essa consciência de aproveitar esse momento, eu tenho certeza que vai fazer bons negócios. Então, aproveite essa chance de investir nos 60 touros jovens do Mega Leilão Virtual Montana. 14 de setembro, quinta, 8 da noite, com a Central Leilões e o Canal do Boi. É hoje então, tá? Então não perca aí a oportunidade de você fazer investimento, participar aí desse mega leilão. São 9h07, vou para mais um rápido intervalo comercial e na volta a gente segue falando sobre pastagens. As forrageiras tropicais estão sujeitas a doenças e pragas e a Embrapa Gado de Corte vai falar para a gente sobre os sintomas e o manejo correto nas áreas de produção agropecuária. A gente volta já. 9h09, bom dia, tá de volta.
E de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, as pastagens ocupam cerca de 163 milhões de hectares no Brasil e são a principal fonte de alimento para o rebanho bovino do país. E já que o pasto é a base alimentar do gado no país, nada mais justo do que mantê-lo o ano inteiro em bom estado. E isso inclui as práticas de manejo corretas que contribuem para uma qualidade maior na carne e no leite. Mas uma situação que vem preocupando o produtor é a alta incidência de pragas e doenças nas áreas de produção agropecuária. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, o Márcio Marchinello Sanches, que é responsável pela pesquisa Doenças Causadas por Vírus em Forrageiras Tropicais. Márcio, prazer recebê-lo aqui, um ótimo dia para você. Agora, agrônomo, então, já pode falar que nem médico, é só uma virose? Bom dia, Adriano. É prazer igualmente, obrigado pela oportunidade da gente estar mostrando aqui nossos trabalhos que a gente vem desenvolvendo lá na Embrapa Gado de Corte, né? Márcio, então comece explicando para a gente aí quais são, como o produtor identifica os sintomas e quais são as pragas mais comuns. Então, esse problema das viroses, como você falou, né, o agrônomo agora tem que virar médico, é um problema relativamente recente, né, que tem ocorrido nas pastagens brasileiras. Começou em torno de 10, 15 anos atrás, né? E os sintomas típicos que começaram a ser observados é um mosaico nas folhas, né? Amarelecimento generalizado das plantas, pode até ocorrer uma redução de crescimento das plantas, né? E esses sintomas são muito confundidos com sintomas de deficiência nutricional. Então, geralmente os produtores, os técnicos achavam que era o problema nutricional de correção de fertilidade, né? E, na verdade, quando a gente se aproxima das plantas, a gente verifica que é um sintoma causado por vírus, né? E esse diagnóstico é visual ali? É no visual que se identifica? Isso. Pode ser visual, né? Com experiência, né? Justamente foi esse o objetivo da gente lançar esse comunicado técnico que a gente acabou de lançar. De forma a facilitar essa identificação visual pelo produtor, pelos técnicos, dos principais sintomas de viroses. Mas o mais preciso, né, para você saber exatamente qual o vírus que está causando aquela infecção, é realmente fazer um teste laboratorial, né? Mas isso demanda um custo alto, nem todos os produtores têm um acesso rápido a um laboratório. Então, o diagnóstico visual já é uma medida importante para você fazer o mais rápido possível as medidas de manejo para a sua área, para o produtor fazer para a área dele, né? Márcio, o que provoca o aparecimento desse vírus? Como que um vírus desse chega numa propriedade e causa prejuízo? Então, a transmissão de uma planta sadia para uma outra planta, né, de uma planta doente para uma outra planta sadia, é feita por insetos vetores. Então, nós temos os afídeos, né, popularmente chamados de pulgões, que vão lá se alimentar de uma planta contaminada e transmitem para uma planta sadia. Da mesma forma, temos isso principalmente para braquiária e pânico, né, e capim-elefante, que são as forrageiras acometidas por esse tipo de vírus transmitido por afídeos. Nós temos também os vírus causadores de mosaico instilosantes, que é uma outra forrageira leguminosa, né? E, nesse caso, os vírus são transmitidos por um outro inseto vetor, que são as moscas brancas. E a queda nutricional é o principal fator de interferência desse vírus? O que esse vírus provoca nessa forrageira? Os principais danos que a gente tem observado é quando a planta é infectada no estágio muito pequeno. Então, na formação do pasto. Essa é a principal época de fazer o controle para evitar a entrada do vírus na pastagem. Porque quanto mais cedo a planta for infectada, maiores são os danos, né? Ela vai ter uma redução severa de crescimento, né? E não vai chegar a se desenvolver. Pode entrar com roçada depois, ou com o próprio manejo do gado, né? Que não vai adiantar. A planta não vai se desenvolver, porque uma vez que o vírus infecta a planta, ele nunca mais sai dela, né? Ele fica perene naquela planta, né? E então, ele vai se movimentando pelos vasos do floema, né? E nunca mais sai daquela planta. Então, é importante evitar a entrada desse vírus na planta. E como fazer um manejo eficiente para evitar essa entrada e depois que o problema está identificado? Qual é a solução, Márcio? Então, o manejo, existem algumas formas de se fazer o manejo, né? Principalmente
a resistência genética. Então, na Embrapa nós temos o programa de melhoramento genético, né, que visa selecionar genótipos dessas forrageiras com resistência ao vírus. Essa é a principal medida, né, de você ter essa resistência genética e a doença não se manifestar nas plantas. Mas, além disso, né, principalmente para os genótipos que já foram lançados, para as cultivares que já foram lançadas, né, e que podem ter esses sintomas, as medidas que nós recomendamos é eliminação das plantas doentes, né, então, principalmente em pequenas propriedades, você fazer esse controle eliminando as plantas doentes da área. Manejo das plantas daninhas, né, então, as plantas daninhas elas atuam como reservatório tanto dos vírus como desses insetos transmissores, então é importante você ter o controle bem eficiente das plantas daninhas na propriedade. E, além disso, também uma alternativa interessante é você realizar o tratamento de sementes, né? Com isso, você evita a infecção da planta no estágio pequeno, né? Na formação do pasto. Então, são as principais medidas que temos recomendado. Essa planta doente, Márcio, ela provoca algum risco para o gado? Essa forrageira que for cortada, que for eliminado, ela pode ser dada para o gado ou ela deve ser descartada? Pode ser dada para o gado, para a alimentação do gado não tem problema. Esses vírus vegetais, eles não causam doenças em humanos, né? Eles causam doenças apenas em vegetais. Então, para o gado, para os seres humanos, para o gado, não tem problema nenhum, tá? O único problema é que realmente a qualidade nutricional da forragem pode ser prejudicada, né? Já existem algumas pesquisas ou já se tem conhecimento a respeito de insumos biológicos que podem ajudar nesse processo, a combater esse processo, esses vírus? Os insumos biológicos, eles têm sido mais utilizados em controle de outras pragas, né? Como lagartas, cigarrinhas das pastagens, né? Agora, para esses insetos vetores, tem algum produto biológico para mosca branca, mas ainda não foi assim, devidamente testado em pastagem. São pesquisas que a gente tem que avançar justamente para ter esse controle mais sustentável, né, desses problemas fitossanitários. Hoje se fala muito nessa questão da pegada de carbono, o produtor está se atentando cada vez mais para isso. Os vírus podem atrapalhar nessa questão também? Podem. Então, devido a essa questão do carbono, né, da recuperação de áreas degradadas, tem uma tendência de se intensificar cada vez mais a pecuária, né, entrando com sistemas integrados com outras culturas. Esse é um ponto muito importante porque a maioria desses vírus, tanto de braquiária, pânico, como os de estilosantes, eles também podem se hospedar, infectar outras plantas de culturas importantes, como milho, milheto, soja, feijão, que são bastante utilizadas em sistemas integrados, né? Então, além do prejuízo direto na pastagem, esses vírus podem causar esse prejuízo nessas plantas, nessas culturas muito importantes usadas em sistemas de integração. A gente conversava agora há pouco, né, sobre essas mudanças bruscas de clima, de temperatura que a gente está vivendo aqui no Brasil e fora do Brasil também. Essas mudanças bruscas, essa interferência climática também contribui para essa disseminação desse vírus? Como é que funciona essa questão? Pode contribuir sim, né? A epidemia do vírus numa área, né, a explosão de doença numa área, ela está correlacionada com o aumento populacional dos insetos vetores, tá? Então, quanto maior temperatura, chuva, quanto maiores essas interferências climáticas, podem causar um desequilíbrio e, consequentemente, o aumento da população desses insetos vetores, e isso vai culminar numa maior incidência, numa maior severidade das doenças. Legal. Bom, eu vou pedir para você falar um pouquinho também do curso de pastagens, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você deixasse uma dica para o pessoal que está acompanhando a gente, que porventura identificou um problema na sua propriedade, o que já fazer, ou se é o momento correto de fazer essa pesquisa, esse manejo para identificar isso. Uma dica bacana que o pessoal possa utilizar aí para evitar o problema. Acho que a maior dica é você sempre monitorar a sua propriedade com atenção, né? Então, são medidas, a maioria dessas medidas para se evitar vírus são de baixo custo, né? Você fazer um monitoramento constante, principalmente insetos vetores, evitar o plantio no final de formação de pasto no final de ciclo de culturas anuais, que causa aquela revoada de insetos vetores para as áreas de pastagem,
controle de plantas daninhas, são medidas simples, de baixo custo, mas que são muito eficientes para evitar esses problemas causados por vírus. Legal. Márcio, agora sim, o Sérgio falou para a gente agora há pouco, dias 26, 27 e 28, a Embrapa vai realizar aqui um curso de pastagens. Esse é um assunto que vocês também vão discutir nesse evento? Isso. Então, nesse curso de pastagem, a gente vai abordar bem detalhadamente todos esses problemas de doenças nas pastagens, né? Não só os causados por vírus, também doenças causadas por fungos, por nematóides, pragas, né? Além da própria escolha de cultivares para áreas com alta incidência de doença, alta incidência de pragas, a escolha de uma semente sadia, né? Como fazer essa escolha correta das sementes sadias, o manejo da área, tudo isso vai ser abordado de forma bem detalhada no curso de pastagens e é uma oportunidade muito boa para se atualizar sobre esses assuntos e melhorar as condições da sua propriedade. Legal, Márcio, obrigado pela sua participação, ótima quinta-feira para você. Obrigado, igualmente. Valeu. Lembra você de casa aí, a gente estava conversando agora há pouco, são apenas 100 inscrições, tem 17 disponíveis, então você que está interessado em participar aí, não perca tempo, vai lá, acesse o site da Embrapa Gado de Corte e faça a sua inscrição. E agora a gente fala sobre o tempo, vamos conversar com a Júlia Marques, que traz informações aí completas sobre o tempo para esta quinta-feira. Bom dia, Júlia. Bom dia, Adriano, e bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Produtor. A quinta-feira começa com um tempo bem estável sobre as regiões sudeste e centro-oeste do país. Nesta quinta-feira, estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso entram na rota dos temporais, com ventos, raios e queda de granizo. Tudo por conta do avanço da frente fria. Falando de volume em si, a chuva não será muito expressiva, principalmente se comparado ao que aconteceu na região sulista. Já que falamos do sul, a chuvarada expressiva começa a dar uma trégua, possibilitando então um novo período de recuperação das cidades mais afetadas pelas inundações. Já no oeste da região norte e no litoral do nordeste, pancadas isoladas podem ser registradas, mas sem gerar grande preocupação. Nas áreas mais claras que a gente vê aqui no mapa, o tempo deve ser seco e ensolarado. Quanto às temperaturas, o dia começa com mínima de 17 graus em Capivari, 19 em Poconé, 20 graus para quem mora em Altamira, mantendo a sensação de tempo bem abafado. Bem diferente do friozinho que volta a ganhar intensidade no Rio Grande do Sul após a passagem da frente fria. Mínima prevista de apenas 5 graus em Dom Pedrito, mas ainda insuficiente aí para a ocorrência de geadas. O fenômeno só deve acontecer na próxima madrugada, de quinta para sexta-feira. Geadas podem ser registradas nos pontos mais altos, desde a Serra Gaúcha até o Planalto do Paraná, com mínimas abaixo dos 4 graus. Apesar desse frio na sexta-feira, a queda de temperatura não será duradoura e nem abrangente. Agora, falando de máxima, a tarde pode fazer 14 graus em Cruz Alta, 33 em Três Pontas e até 39 graus em Alta Floresta. E olha, no centro-oeste, a semeadura da soja da safra verão 23 e 24 vai começar no dia 16 de setembro. E já tem muito produtor aí contando as chuvas pontuais para iniciar o plantio, mesmo sendo um risco em meio aí às incertezas climáticas geradas pelo fenômeno El Niño. Em Sorriso, no estado do Mato Grosso, o cenário não é muito positivo e favorável para o início da semeadura. Simulações recentes apostam em chuvas mais expressivas e mais frequentes também somente no mês de novembro e dezembro. Em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, a chuva deve cair antes, a partir de meados de outubro, e volume tende a ser bem mais expressivo também. São esperados cerca de 323 milímetros. E agora, vamos conferir quem mandou mensagem pra gente por meio do Você no Agroclima. E hoje a previsão do tempo vai para o Alci Rodrigues. Vamos ver o que ele mandou pra gente, olha só.
Bom dia, equipe do Canal do Boi. Eu moro em Lagoa do Barro, do Piauí, no dia 14/9. Olha só, eu vou fazer aniversário e gostaria que vocês me parabenizassem. Alci, um feliz aniversário para você e obrigada por sempre acompanhar o nosso programa. E como bônus, também trouxemos a previsão para a sua cidade, que vai continuar com o tempo completamente seco, ensolarado e muito quente nesta semana. A máxima prevista para esta quinta é de 34 graus. Essa outra previsão aqui vai para a Gleide Maria e olha só a mensagem dela. Bom dia para todos do Canal do Boi. Gostaria de saber quando vai ter chuva em Aloândia, Goiás. Os próximos dias serão marcados pela variação de nuvens e até uma pequena chance de chuva isolada com o avanço de uma frente fria pelo centro-sul do país. Mas falando de chuvas organizadas, frequentes e volumosas, isso só deve acontecer mesmo entre novembro e dezembro, quando os acumulados podem passar dos 260 milímetros. Adriano, dos estúdios do Agroclima, para o Bom Dia Produtora. Valeu, Júlia. Uma ótima quinta-feira para você. Bom, a gente vai acompanhar agora mais uma entrevista feita pelo analista de agronegócio João Pedro Couti Dias, lá no evento que teve realizado aqui em Campo Grande. E desta vez ele conversou com a pecuarista, médica veterinária e pecuarista Aline Kerli, do Tocantins, que investiu na propriedade no sistema ultradenso de manejo, que consiste em um manejo de pastagem rotacionada de alta densidade. Confira aí os detalhes. Estamos aqui com a doutora Aline, ela é veterinária, produtora rural no Tocantins. Ela vai explicar para vocês o que é o sistema ultradenso na pecuária de corte. Olá, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre o ultradenso. O ultradenso é um sistema que está baseado no gerenciamento holístico de pastagens, que é um sistema criado por um sul-africano chamado Alan Savory, que observando as manadas da África reparou que esses animais eles comiam, pastejavam e andavam muito. Então esses animais eles não ficam muito tempo em cima da mesma área e numa densidade grande, porque a densidade os protege dos ataques de predadores. Então o sistema ultradenso ele foi criado baseado nisso, nessa observação. Então o que a gente faz é colocar uma densidade muito grande de animais por hectare e faz várias mudanças de áreas de piquete. Nós temos aqui no Brasil as pastagens, quase todas elas são africanas. A maior parte das gramíneas são de origem africana. Na África, a seleção ocorreu com esse modelo, né, Aline? Exato, exato. Então, por isso que a gente tem aí grandes ganhos, nas propriedades que estão utilizando o sistema ultradenso de pastagens. E nesse sistema, a própria adubação, ela vem muito do próprio gado, do esterco, da urina e tal. É possível um produtor começar a trabalhar nesse modelo? O que você recomendaria para ele que começar a estudar e para colocar em prática na sua propriedade? É possível sim, é claro que a gente tem que ver sempre a tendência de cada propriedade, As ferramentas elas estão aí para serem usadas, mas cada propriedade tem suas próprias tendências e mesmo os donos também têm suas próprias vontades. Então isso varia aí, a gente tem que analisar caso a caso se é viável fazer ou não, A gente tem uma questão de mão de obra, a gente tem, enfim, questão de adoção das tecnologias. Eu lembro você de casa aí que tem uma cobertura exclusiva também, um material muito bacana produzido pela nossa equipe lá no Repronutri, que você pode acessar lá no portal sba1.com. Bom, eu estou indo embora, deixo um abraço apertado para você, agradeço demais a sua companhia, desejo que você tenha uma quinta-feira abençoada e lembro que esse programa daqui a pouco vai estar disponível para você lá no YouTube do Canal do Boi. Até amanhã, tchau, tchau.